Bom, nós vamos ter aí amanhã, está marcado o último dia para a entrega dos nomes, né? Os partidos, os blocos, enviaram os nomes. Então, o meu nome já está definido pelo meu partido, alguns outros do PL também já está tudo definido, mas o bloco que pertence ao PT, o PSD e o grupinho, né, criminoso todo, eles ainda não enviaram os nomes. Então, o regimento ele fala que mesmo que não envie os nomes, passando 15 dias após a leitura que foi feita no Congresso pelo presidente Pacheco, dá início a si mesmo. Então, eles estão tentando sempre prorrogar para que a sociedade brasileira, para que o brasileiro não fique só pensando em CPMI e comece a pensar em outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para sempre manter esse desejo da CPMI, porque já chegou até os ouvidos aqui dos bastidores do Congresso que o PT, a presidente Gleisi Hoffmann, falou para o Flávio Dino, ministro, de que ele vai precisar ter a cabeça cortada. E aí eu soube que ele disse, então se cortar minha cabeça, eu corto do Lula também, se eu cair, cai ele também. Então, nós queremos ver. Então, o que ele tem aí para chantagear o Lula, nós vamos botar na CPMI também, fazer uma pressão. Só que a gente vai usar, ontem tive uma reunião com alguns integrantes da CPMI, nós criamos uma estratégia para trabalhar na CPMI. Talvez no início eles não vão entender por que a gente não está convocando a A ou B, porque a gente primeiro quer derrubar a estrutura, a base, para depois ir subindo. Então, nós vamos precisar aí de muita ajuda de vocês. A imprensa, lógico, que a gente sabe qual vai ficar defendendo o governo, e nós só vamos ter as redes sociais. Por isso que a gente vai trabalhar também para que não seja aprovado essa PL da censura, que é um absurdo. Seria o equivalente, gente, vamos botar aí, pessoal que é da minha idade, você pedir para os Correios abrir cada carta para ver o que está escrito, para ver se alguém está fazendo ameaça ou cometendo algum crime. Só que na lei também não diz, é subjetivo, não diz o que seria crime ou não, qual palavra, qual frase. Então, deixou muito genérico. Então, assim, o governo simplesmente vai dizer, não, agora não pode falar sobre CPMI. Pronto. Aí, então, assim, não tem como regular. O que precisa ser feito? A lei já dá para a gente o direito da livre expressão, mas não dá o anonimato. A única coisa que precisa ser feita, algumas plataformas ainda não têm, é ter um escritório no país para que seja acionado em qualquer situação, ter, como tem no meu estado, uma delegacia especializada em crimes virtuais e ter na justiça uma vara especializada em crimes virtuais. Acabou. Porque o resto, a lei da nossa Constituição já nos garante isso. Então, esse PL é uma ferramenta que o governo está querendo usar para calar a direita durante a CPMI. Porque não tem condições, assim que começar a aparecer as documentações, vai ser claro a conivência do presidente, do ministro. O G Dias já caiu, mas tem vídeos ainda do Flávio Dino, tem aí vídeos do presidente, enfim, tem uma série de documentos que vai deixar muito transparente o que o presidente atual Lula fez e está fazendo com o país. Ele está praticamente hoje, o governo anterior, como eu disse para vocês, entregou um país com 50 bilhões em caixa, em saldo positivo, nem eu tenho aí positivo, todo negativo, e o presidente atual, além de gastar esses 50 bilhões que o governo anterior deixou, ainda já passou o país a dever quase 230 bilhões de reais. E não fez nada. O que ele tem entregue? Nada, a não ser discurso do ódio, né? Então, todo mundo aí, eu tenho sido abordado até pelas ruas, de pessoas que votaram nele, no atual presidente, o ex-presidiário, e que estão arrependidos, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu volto a repetir. O PT não faz e não vai fazer nenhum trabalho para tirar a população da pobreza, porque a matéria-prima do PT é a pobreza. Então, quanto mais cidadão tiver sem condições financeiras, mais ele vai achar que o PT vai ser a salvação. E o PT vai ficar sempre usando isso. Nunca o PT vai trabalhar para tirar as pessoas da pobreza, porque eles têm o seu ambiente eleitoral são as pessoas de baixa renda. Então, assim, é triste ver isso.
saber disso aqui de dentro do Congresso, como as coisas funcionam. Por isso que eu tenho colocado tudo com muita transparência. E isso tem me colocado numa situação delicada, mas não dá para deitar e dormir sabendo de coisas grotescas como essa e não tornar público, né? Por isso que a CPMI está engasgado para a gente começar logo essa CPMI, para deixar tudo transparente para a sociedade brasileira. E vocês estão de parabéns, vocês estão renovando, tem muita gente boa entrando, tanto é que o presidente tentou pautar a PL da censura, perdeu. Isso para a gente é uma radiografia da força ou da fraqueza dele. Então ele está fraco politicamente, está viajando para não estar aqui em Brasília. Não pense você que ele está viajando, está sofrendo, porque a aeronave presidencial, como eu já disse, é um quarto 5 estrelas, eu já estive lá dentro, então tem um apartamento lá dentro, então é todo conforto. Provavelmente ele deve estar fazendo vários lulinhas aí em cada voo que ele levanta. Então, assim, não tem essa questão que ele está fora, tentando abrir posse para o país, não, porque, pelo contrário, o mundo inteiro está preocupado com a aproximação dele com países antidemocráticos, com a relação que ele está fazendo com países antidemocráticos, e tem aí uma ameaça da possibilidade de o Brasil ser isolado pela União Europeia, como também dos Estados Unidos. Então, está grave, ele está ligando, dane-se, para não dizer outra palavra, e a gente está aí numa iminência de entrar numa recessão profunda. Então, a gente precisa, graças às redes sociais, a gente consegue falar com todos vocês. Fazer o impeachment de um ministro, infelizmente, hoje, o cenário não é favorável, porque o senador, quando responde algum processo, e aqui a maioria, responde pelo STF. Ele usa isso como uma ferramenta de chantagem. Não faça nada com a gente, porque senão nós vamos tirar o seu mandato. Então, essa questão que a gente tem um foro privilegiado, isso privilegia os ministros do STF, não os senadores, porque a gente fica na mão deles, né? E aqui eu falo que tem muito canibalismo. Às vezes tem colegas que deveriam ser colegas, né, parceiros de trabalho, que às vezes, invejando o teu crescimento, o teu trabalho, ele faz uma denúncia qualquer, aí o STF aproveita para te colocar como refém. Eu não me permito em colocar nessa posição, para mim não tem nada disso. Graças a Deus, nada me faz ficar como refém e eu tenho conseguido falar. Mas o sistema está trabalhando pesado para fazer com que eu fique calado. E podem anotar aí que não vai demorar para aparecer a Polícia Federal na minha casa para fazer alguma sindicância, prender alguma coisa, para quebrar a minha credibilidade. Pode ter certeza que isso pode acontecer. Mas dane-se, não nada, e vamos seguir em frente, e vocês vão estar sempre sabendo da verdade. Mas isso não me impede, até porque o Senado também me dá condições de estar no meu estado também com segurança, mas eles tentam de tudo, né? Ameaça desde ter a Polícia Federal entrando na minha casa até ameaça de morte. Aqui o sistema não é fácil. E a CPMI vai deixar isso mais transparente e vão colocar vocês ombreados comigo aqui. Então, eu tenho certeza que vai ser uma vitória. É questão de tempo, persistência. Todos os lugares que as pessoas disseram que era impossível chegar, eu sou teimoso pra cacete, e aí que eu vou em frente. Então, falavam que era impossível a gente conseguir essa CPMI, ela já foi lida. Então, assim, a vitória, ela vai chegar, mas não no tempo que a gente gostaria, mas ela vai chegar, pode ter certeza disso. Eu acredito que o presidente da República não passa nem desse ano. O cenário aqui dentro do Congresso é esse. Você acredita que a CPMI vai ter o poder de passar o Brasil a limpo, tirar todos aqueles patriotas que ainda se encontram presos e exilados? Sim, eu até provoquei a PGR para poder pedir o relatório da BIM. A PGR fez essa solicitação já há alguns meses e, recentemente, o ministro Alexandre fez, então, a permissão do acesso ao relatório da BIM, que de imediato acabou liberando o Anderson Torres. Então, esse relatório, se tornar público, vocês vão entender tudo que eu tenho dito desde dia 9 de janeiro, no dia seguinte. Então, ali está, eu até brinco, que eu falo que o relatório da BIM vai ser o mesmo relatório final da CPMI, porque ele é praticamente completo e já ali descreve quem é responsável,
quem foi irresponsável, quem prevaricou e tudo mais.